A videoaula de hoje é a correção da quarta atividade de ciência do oitavo ano PET 5. Atividade 1. Explique com suas palavras o processo de incarbonização. O que é incarbonização? É um processo que ocorre a perda gradual dos elementos voláteis da matéria orgânica, no caso oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, ficando apenas a película de carbono. Aqui nós temos um processo de incarbonização. Na incarbonização, nós temos o enriquecimento em carbono da matéria orgânica, que são os restos orgânicos, ficam cada vez mais ricos em carbono, e pobre em água e outros elementos. Como exemplo que nós podemos citar é o carvão mineral. Lembrando que esse carvão mineral não é aquele carvão de churrasco que tem em casa, é um carvão diferenciado, rico em carbono. E nós temos também, como exemplo, o petróleo. Atividade 2. A economia de um país como o Brasil é muito favorecida pelas riquezas do subsolo: calcário, ouro, estanho, ferro, petróleo, carvão e gás natural. São alguns exemplos de compostos extraídos da terra e muito valorizados por suas aplicações industriais. Por que o petróleo e o carvão mineral são denominados combustíveis fósseis? O que seriam combustíveis fósseis? São combustíveis que foram originados de restos orgânicos e que demoram um processo de dezenas de milhares de anos para se formar. Nesse caso, como exemplo, aqui nós temos o petróleo, o carvão mineral e o gás de cozinha como exemplo de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis são fontes não renováveis, ou seja, uma vez esgotado o estoque de petróleo, dificilmente nós conseguiríamos recuperar esse estoque em um curto período de tempo. Como o petróleo ele é formado? A formação do petróleo ela acontece pela sedimentação da matéria orgânica de animais ou de vegetais que vão se depositando no fundo do mar e sendo soterrados durante milhões de anos. Aqui nós temos como exemplo, há muitos milhões de anos, fitoplânctons e zooplânctons, após sua morte, foram sendo soterrados. O resto desses organismos foram parcialmente decompostos e continuaram enterrados em camadas sedimentares. Formaram, com o passar do tempo, que aí nós temos a formação do petróleo, e esse petróleo também que nós temos, além do petróleo, o gás natural. Leia atentamente a letra da música a seguir. Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças. Mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas e inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas, mas, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Com base na letra da música e nos seus estudos da semana, responda: a energia nuclear pode ser considerada uma fonte de energia limpa? Justifique sua resposta. Sim, a energia nuclear é limpa, pois ela não utiliza combustíveis fósseis, ou seja, ela não está poluindo o meio ambiente, ela não está ajudando o aquecimento global, aumentando, intensificando ele. B. Existem duas vantagens e desvantagens da energia nuclear. O que de vantagem a gente pode dizer? Ela é uma energia limpa. A área para a sua implantação de usina não é pequena, não necessita de uma grande área e tem uma grande produção elevada de energia. Qual seria a grande desvantagem? Seria que quando você obtém essa tecnologia, você tem condições de produção de armamento atômico, por isso ela é muito perigosa, dependendo do país que assim a desenvolver. O problema do descarte do lixo nuclear, o resíduo gerado nessa produção de energia ainda não se sabe o que se faz com os resíduos, e risco de acidentes nucleares. C. Elabore um texto em seu caderno comentando a seguinte questão: a energia nuclear é uma fonte de energia que deve ser investida pelo governo brasileiro. Aqui vocês têm uma imagem da Angra dos Reis 2, que ela foi construída, e ela que abastece boa parte da energia do Rio de Janeiro. Nós estamos em construção a Angra dos Reis 3, foi um pouco paralisado devido à questão da Lava Jato, dos problemas que teve em desvios de dinheiro. E aí vocês poderiam analisar essa situação atual hoje, que é a qual o Brasil investir na energia nuclear, se realmente é válido ou não esse investimento.
Tenho essa resposta pessoal e estarei dando para vocês alguns materiais de apoio para ajudá-los a responder essa questão. Até a próxima videoaula.